que é que queres dizer sem te expores demasiado, dado que ainda não acabou? E eu recordo-me ter falado com candidatos no ano passado. Antes da final disseram uma coisa, mas se eu tivesse falado com eles após a final, se calhar diriam outra completamente oposta. Dada a experiência que tens até agora, o que é que te apraz dizer sobre essa experiência de participar num concurso de stand-up? Boa pergunta. Num concurso, não é neste concurso. Num concurso. É que depois faz ligação com outro concurso. Podes juntar, Ok. Quando te referes ao outro concurso, o Got Talent? por exemplo, Tens por ter exemplo. participado? Se bem que há muitas diferenças, não é de comédia, não é de Claro. música. Não, não, cuidado, o Got Talent não é de música. Isso é também que às vezes o Got Talent é tipo free. E essa é uma das principais Sim, sim, sim. dificuldades, aliás. Mas só para nos centrarmos mais no que espero eu para chegar mais perto da resposta que estás à espera, eu queria começar a chutar a bola do teu lado. Ou seja, disseste, uma pessoa antes de um concurso diria uma coisa, no final diria outra. Sobre a experiência, ou estás a falar naquela parte humana, com o tempo que queremos encontrar desculpas para o insucesso? O que é que queres abordar? Nessa última parte também, porque Uhum. antes de acabar é muito fácil falsear quase tudo. A vitória não me interessa, não sei o quê. Acaba, É, não ganha. Há ali um azedume, por mais ator que a pessoa é, seja, há um azedume que sai. Mesmo nos vencedores, estavam à espera de uma coisa, ganharam. Afinal, não é essa coisa. Vendiam um projeto para qualquer coisa e no fim é só um concurso. sim, sim. Uns prismas para abordarmos esta questão e claramente há A e B. Uma coisa é o Got Talent, outra coisa é este concurso, ou aliás, não quero dizer este concurso, quero dizer um concurso de comédia, do pouco que eu tenho visto. Pronto, não sei como é que queres abordar, se vamos sempre aos dois ao mesmo tempo ou se fala de um em concreto, Começa no de comédia e e já extravasamos. Basicamente o de comédia é isso. Eu, como do pouco que tenho visto aqui há pouquíssimo tempo, é sempre importante realçar isto, mas do pouco que tenho visto, um concurso de comédia parece-me das artes que quase faz menos sentido haver um concurso. Enquanto, por exemplo, vou chutar uma coisa à toa, que amigos meus calhares da música iam ficar ofendidos, mas um concurso de música chega ao final e é isso. Acho que é mais fácil ver que alguém eventualmente estaria mais preparado ou não, nem que seja tecnicamente, nem que seja. Lá está, isto também se pode dizer da comédia. Mas enfim, a comédia parece muito mais por gosto e a comédia parece-me mais da opinião generalizada. O que é que eu já reparei, por exemplo, do pouquíssimo tempo que estou na comédia? Às vezes falo de artista de comédia A, B ou C, e há pessoas do meu grupo de amigos que me dizem: eu desse não gosto. E eu pergunto: Mas tu já viste alguma coisa? E ela: Nunca vi grande coisa, mas eu não gosto. Ou seja, há uma opinião formada. Sobre a música, isso não existe, aliás, e acho que até há um respeito ligeiramente maior. Ou seja, ninguém diz que não gosta. Que também pode ser errado o raciocínio. Repara, há muito bullying à Carolina Deslandes, e se calhar há malta que faz bullying ou usa a Carolina como uma brincadeira de música e nunca teve realmente num concerto dela. E nem estou a dizer que seja preciso estar para dar uma opinião. Mas o que eu quero dizer é, na música há um certo respeito sobre se eu disser, sei lá, uma banda qualquer ou um músico qualquer em concreto, se tu tiveres algo, sabes só um bocadinho, por norma a pessoa diz, não conheço muito. E na comédia parece que somos obrigados a dizer, somos obrigados nós, as pessoas parecem que estão mais à vontade para dizer sim ou não. Logo é mais generalizado, acho eu. As pessoas têm mais à vontade para dar a opinião delas, logo faz com que tudo seja mais abstrato, é o que eu acho. E então, num concurso agora de comédia, passando para este concurso em concreto, segundo a minha visão, a mim dificulta um bocadinho porque não há uma crítica ao programa, ao concurso. Aliás, eu neste momento estou em dois, também estou no Casinho de Espinho, no concurso de Ver, desculpa, e portanto não é mesmo a nenhum. O que me incomoda é, somos muitos e está tudo certo, vamos ficando cada vez menos, mas continuamos a ter uma estrutura, dão-nos 7 minutos ou 6 para fazer uma performance numa final. E está tudo bem porque é igual para todos. Então, quando é igual para todos, está tudo bem. Agora, para o meu estilo de comédia e alguns que eu vou vendo por aí, pode ser um bocado castrador. Eu, no outro dia, estava a falar com o Joel Ricardo Santos, também conheço certamente, e ele estava-me a dizer isso, está com algum receio que a nossa geração comece a ficar a geração do Real também. Também já se começa, nós começamos a falar, estamos às vezes vamos a um bar de propósito para gravar ali um minuto de uma cena qualquer. Isso também é um tópico que podemos abordar. Mas essencialmente ele disse-me: Eu estou a ver muitos miúdos preparados, muita malta que está a começar, e alguns já estão aqui até há 2, 3 anos, que estão preparados para fazer 10 minutos fortíssimos. Estão preparados até eventualmente para ir a um bar e ser o headliner e fazer aqueles 15, 20 sólidos. E ele diz que aqui ou ali, às vezes, quando tenta dar um bocado de palco a nós, que ficamos mais tempo, ele diz que por norma não tem corrido tão bem e quando até corre minimamente bem, na cabeça dele e na análise dele, que espero, não há problema nenhum estar a divulgar isto, mas ele nota que são claramente 3 bons 10 minutos. 3 blocos de 10, sabes? Sim, 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 Isso é uma sim, boa sim. cena. E então porquê que é isto? Está tudo bem, porque é para o que nós nos estamos a formatar. Nós estamos a formatar para ter esse tempo de início. Eu Se eu até ia tô- mais longe. Neste ponto em que estamos já não é um receio, isso é uma realidade concreta. eu só estou a dizer receio porque estou a falar das palavras de outra pessoa e É não porque consigo. isso é visível em todos os cenários. Um receio era para aí há 15 anos, quando esse fenómeno começou a aparecer, não com esta intensidade, mas em todas as áreas está toda a gente a falar sobre isso, seja na literatura, seja em qualquer arte, seja em séries, seja em filmes, a nossa atenção está a reduzir-se.
E Sim. apesar de, do outro lado, haver uma explosão de estímulos, isso é insuficiente. Podia dar milhões de exemplos, mas recordo-me de um, há poucos meses, estava a ver o filme, não é que o filme seja grande coisa, mas para o exemplo serve, o King Kong. Aquilo é Uhum. um filme carregado de estímulos. Sim. Mas mesmo assim não é suficiente e a pessoa volta e meia, ou pessoas iam ao telemóvel fazer outras coisas. Qual é o lado cómico disto? Um filme que custou milhões e milhões de euros, às tantas empregou centenas de pessoas e mesmo assim não é suficiente. Mesmo tendo em conta que é uma geração que precisa de ser estimulado de gritos, zooms e Uhum. caraças e mesmo assim é insuficiente. Esta é uma leitura. A outra leitura, e essa aqui é que me preocupa. Preocupa-me se calhar mais do que essa que o Joel teve, que é quando nós paramos aquilo que está à nossa frente, pensando em youtubers ou comediantes mais novos que sabem as regras do jogo e estão a jogar o jogo. Mas são bons, mas agora vamos parar, vamos analisar tudo o que está a ser feito. Vamos descascar. Descascar os zooms. Agora não sei qual é o paralelismo de um zoom em stand-up, mas certamente haverá se estivéssemos aqui a pensar. Ou os gritos. Em podcast é fácil de notar isto porque há pessoas que fazem isto com uma mestria de 15 em 15 segundos, levantam um tom de uma forma, vais descascando, vais tirando esses artifícios todos. E o que é que fica? Não fica nada. Não há uma ideia, são só lugares comuns. Depois há aqui várias contradições que é preciso começar a pensar nelas e que ninguém fica bem na fotografia, nem os comediantes, nem o público. Era engraçado fazer uma espécie de história, comentários acerca de uma ideia e perceber como é que é essa ideia. Dando aqui um exemplo para não estar aqui a falar de forma muito abstrata: os risos enlatados. Se fores perguntar a qualquer comediante, 99% diz que não gosta, que é Uhum. falso. No entanto, o que é que começou a surgir nos últimos anos em podcast? Um riso enlatado orgânico. Alguém diz bom dia, a coisa mais óbvia toda a gente se ri. Isto para Yeah. quê? Porque o riso é contagiante. Há aqui um lado fascinante que é a trajetória do riso enlatado, muito praticado em sitcoms, depois até em programas da manhã, gajos com papéis riam-se, ou até programas como o Got Talent. É preciso o riso para dar esta ficção que isto é tudo familiar, muito engraçado. Os comediantes, como estão à parte, são uma espécie de perdigueiros do ridículo? Não, não. Eu não gosto disso. Passam os anos e etc. A internet é diferente da televisão quando sabem, estão exatamente a fazer a mesma coisa Já é o sem se mesmo darem ciclo. conta. Falta aqui por um lado, sentido crítico, ou então não há nada a fazer e é o que é. Eu agrada-me sempre dar este passo atrás e perceber, afinal, aquilo que muita gente criticava há uns anos é aquilo que estão a praticar agora. Há aqui várias confusões quando se diz de forma abstrata a comédia está melhor, ou a arte está melhor, ou a música está melhor. É preciso analisar o que é que está melhor, porque são termos muito vagos. Está melhor, mas em que sentido? Eventualmente está a entregar melhor a um certo público, a um público que está a consumir de maneira diferente. Mas, É mas, isso. a questão é essa. E na comédia, então, eu acho que é válido em todas as artes, mas na comédia é ainda mais. É um tema ainda mais perclitante, o público. O Uhum. público sempre foi, mas hoje é altamente volátil. Tanto pode achar bom hoje, daqui a 6 meses, Então o não é. contrário, já ninguém se interessa. Que vai ser um tiro no pé para muita gente, seja comediante, seja músico, seja o que for, de estar só a fazer coisas que o público quer ouvir ou ver. O público depois dá uma guinada, vai para o outro lado e quebrou-se a Uhum. ligação. Já devagar, sim. Tu tens aí uma costela que eu podia passar uma tarde contigo. Não eventualmente a falar da comédia, mas na música identifico muito com aquilo que tu estás a dizer. Eu, quando comecei a ver isto, comecei a ver primeiro na literatura, mas Uhum. depois começo a ver isso em todo o lado. Não é um momento paranoico, é mesmo, há dados, há pessoas a falar sobre isto. Eu só era capaz de falar as palavras que tu falaste dentro da música. Em qualquer outra arte, não tenho condições para o fazer. Agora, é o que eu digo sempre: eu não sei estrelar um ovo, tenho problema, não sei fazer mais nada. Eu passei, não é isso. Passei horas e horas fechados dentro do meu quarto. Em Espanha, estou em Espanha, acho que está a guitarra. Só como é que aquilo se toca, mas a em todos os Mas sítios. só para sublinhar este lado, volta e meia, trago este tópico, e muitas vezes já é um tópico tão estrangeiro que eu sinto que não estou a falar português. Não é que fossem a maioria, mas durante muito tempo houve artistas que não estavam assim tão importados com o público na medida em que eventualmente vão perceber o que é que eu estou a fazer. Diz muito aos nossos tempos coisas identificáveis, coisas. São termos que surgiram para aí há 10 ou 20 anos. Se Sim. recuares na história da arte, ninguém estava. Vou fazer arte identificável. O que é isso? É, é. Aconteceu aqui este fenómeno e agora está toda a gente a fazer isto. Não há nada que tu olhes para aquilo. Este é o exemplo que está mais marcado na história da arte, que é um quadro, olhas para aquilo, tu nem percebes bem o que é aquilo, mas aquilo esmaga-te de alguma forma. Ninguém está a fazer arte deste nível.
Porque está toda a gente a pensar com a cabeça de publicitário Para de não marketing. deixar não deixar o teu raciocínio para trás e Bem, completando, queria-te interromper há pouco para dizer que na música realmente estavas a dizer, isto já vem de há 15 anos, já vem exatamente daí ou mais até. Na música já tens essa questão de, por exemplo, eu vou compor uma obra, agora, neste momento. Agora, acabando de falar contigo, vou compor uma obra. Se eu quiser que a minha música vá para a rádio, eu já sei que afinal só tenho 3 minutos e 30. Já é uma exatamente. loucura, isto já é uma loucura. Eu já sei que ao 2:70 tenho que ter ali a minha punchline, tenho que ter o meu momento musical forte que chama a atenção, etc e tal, para depois no 2:70 até o 3:30 voltar a devolver ao público a calma inicial que eu lhes entreguei no início da música para passarmos à próxima. Esta foi a minha estratégia que eu usei, por exemplo, eu fui ao Got Talent só a tocar guitarra e correu bem, fiquei em segundo lugar do programa todo e nunca na vida me ocorreria ficar em segundo, porque eu pensei que ia tipo, me reinventar, mas eu pensei que ia acontecer-me o que acontece a comediantes quando vão ao Got Talent, que é sou muito bom, o do cartaz, lembras-te do Sim, Rosa do sim. cartaz? O Hugo Tu Rosa, és já muito falei bom com com o ele. cartaz, exatamente, mas depois tu não tens um segundo round, não tens, Bem, já foste. Só isto dava um Yeah. episódio. Dava um episódio. A televisão e a internet, por extensão, se calhar. Eu agora nem sei quem é mais canibal, se é a internet, se é a televisão. Até acho que a internet é mais canibal. Há aqui uma sede de sangue, mas a televisão olha para essas coisas, até esfrega as mãos. Vamos utilizar isto e depois a pessoa, mesmo que seja mais que aquilo, não consegue. Não É consegue. vendida enquanto gajo dos cartazes, é vendida enquanto gajo do fantoche, é vendida enquanto um tom de voz, é vendida. O ponto que eu queria te explicar era só, eu tinha a noção que se fosse, eu fui tocar guitarra à primeira sessão daquilo, Yeah. eu tinha a noção que as pessoas quando alguém toca guitarra eles querem ver os dedos a mexer muito rápido, o resto é pino. Então eu fiz os dedos muito rápido, ai ai, tocas muito bem. Por acaso tinha uma skill que eu realmente tenho e queria apresentá-la, mas não tenho como apresentar, que é só isso, eu só estudei música. E então, por exemplo, eu tenho alguma facilidade em ouvir alguma coisa e reproduzo-te agora rapidamente, uma brincadeira. E então havia uma música qualquer da Cuca Roseta que conseguia mais ou menos tocar, tocas uma música da Cuca Roseta, e eu toquei-a, ou seja, eu quando toco na minha guitarra, eu ponho a guitarra a fazer, entre aspas, tudo, ou seja, a guitarra faz o acompanhamento, canta na mesma voz dela, pronto, e é isso que meio que, sei lá, que impressiona um bocadinho, ou seja, não conseguia esse momento show-off, entre aspas, passa à próxima fase. E ao passar à próxima fase eu sabia que tinha que fazer alguma coisa a mais, lá está, desse estímulo ou etc. Uma coisa que eu tive sempre noção, e as pessoas às vezes ficam frustradas, voltando à tua pergunta inicial e porquê, é as pessoas acham que é um programa de música, as pessoas acham que é um programa de arte, as pessoas acham, é entretenimento, Yeah, yeah, ponto. yeah. E quando tu servis o programa, tu fazes parte. Yeah, Tu yeah, não yeah. servis o programa, deixas de fazer parte e as pessoas não entendem isso. Tens que saber até onde é que tu podes ir, até onde é que tu vais também, que há limites, eu não passo aos limites, até onde é que tu permites que vão contigo, seja na questão de, por exemplo, eu vesti a roupa que eles me disseram para vestir, ou pessoas que não vestiram a roupa que eles disseram para vestir. São detalhes, são pequenos detalhes. E é só isso, eu sabia que tinha que entregar uma coisa cada vez mais estimulante, então acho que fiz isso. Fui lá em 3 fases e tentei em cada fase reinventar-me e mostrar uma coisa diferente. E lá está, isso é fruto do tempo, fruto da nossa geração. Mas o que eu te estava a dizer há pouco, se eu for agora então criar uma música, eu vou criar uma música, lá está, dos 3 minutos e 30. Eu, para mim, é a minha arte, só toco guitarra, e então para mim a arte abstrata da música está eu não gosto quando a música tem letra, entre aspas, ou seja, a semântica da música. O meu exemplo perfeito para tu perceber o que é que eu estou a dizer, quando Salvador Sobral ganhou a Eurovisão, havia pessoas de outros países que diziam: Eu não sei o que é que ele está a dizer, mas aquilo é lindíssimo. Isto é o ex-libris da música. Ou seja, se tu tens uma música qualquer, Guarda essa ponta que guardo, guardo, eu já vou vamos, subverter isso. já vamos falar sobre isto. Atenção, eu para te dizer sobre isto, eu se tivesse uma guitarra na mão conseguia te explicar mais facilmente. Mas a minha premissa está: se eu te disser em texto, a minha mãe morreu hoje. Tudo bem que isto pode ser irónico, mas à partida é negativo, morreu hoje. Já estou a desvalorizar, entre aspas, o que é que eu musicalmente fiz. E isto para mim é: a minha mãe morreu hoje, é o que é. Se eu pegar na guitarra e eu consigo tocar alguma coisa que vai te fazer parecer que a tua mãe morreu hoje, mas a magia da música para mim está, sabes em quê? Se tu hoje a tua mãe não te morreu, se afinal hoje o que te aconteceu foi que morreu o teu gato, se afinal hoje, se calhar o que te aconteceu foi só tens uma unha encravada, se calhar só te caiu um dente, tu vais atribuir àquela coisa que estás a ouvir essa parte da tua vida. Esse é o meu fetiche da música, ok? Criar sensações que te consigam levar abstratamente para algum sítio. Para mim, a arte é abstrata nesse sentido. E quando estávamos a falar das massas, há uma frase de Schumann, o Schubert, não sei agora, mas basicamente ele dizia: se é arte, se é para todos, não é arte. Como é que é? Não, se é para todos, não é arte. Assim, ou seja, uma questão é que se eu fizer uma coisa, uma música, um tema agora, isto é uma frase muito difícil de se dizer, muito rude, mas se fizesse uma coisa que agrada a toda a gente, eventualmente isso não seria arte também. O que é arte? Mas pronto, não interessava muito ir por aqui. Eu estava-te a referir, vou escrever a música dos 3 minutos para não perder, desculpa. Qual é o tema? Que tema é que eu vou abordar? Se tiver que pôr letra. Lá está, e aqui está uma escolha. Se eu falar sobre a minha ex-namorada e como eu me sinto mal por que não sei quem, não sei quantos, já sabemos onde é que isso vai dar. Se eu não falar, já sabemos que vai para outro sítio. E ao final do dia, se eu realmente vivo, que esta é a parte que interessa, só do dinheiro que eu consigo fazer através da minha arte,
Então eu imagino-me durante um ano ou dois ser verdadeiro a mim mesmo, mas depois disso eu vou dizer, opá, isto não dá, não serve. Então vou ter que me adaptar e ir a outro sítio. E para concluir o teu raciocínio, que eu acho que está certo, é o que passou agora para o digital, ou para a internet, como quiseres, é que os patrocínios, as empresas que financiam outras coisas, estão a chegar aos TikTokers e à malta do YouTube. Então essas pessoas vão começar a ser moldadas por eles. Ou seja, eles vão começar a trabalhar para eles, que se calhar numa fase inicial até vou meter um bocadinho o pé do tipo, eu faço isto à minha maneira, ou se calhar até são, parece que são mais engraçados e são mais não sei o quê, mas ao final do dia as diretrizes deles estão lá, de não se pode dizer isto, aquilo não se diz assim, porque senão não tens o patrocínio. E na verdade, do que eu vou vendo, às vezes são valores que não podem ser rejeitados e que eventualmente faz sentido aceitar, lá está, para tu poderes fazer depois a tua arte à vontade. Desculpa, divaguei muito, como tu, Não, não, estamos em... não. Estás à vontade. Isto aqui é mesmo para divagar. Tenho para aqui duas ou três coisas, uma das quais são perguntas que eu temos de ir lá dar, eventualmente. Não te respondi à cena dos 6 minutos só do concurso. Posso só estudar essa e acabar? Ah, Foi isto o final da nossa cena, que é, ou seja, num concurso de comédia que me obrigam a fazer uma final de 6 minutos, dizem 7 na loucura, só posso ir até 7. Eu acho isso democrático, é igual para toda a gente e tal, mas claramente não favorece aquilo que tu estavas a dizer, que é, sabes o que é que eu vou ter que fazer em 7 minutos às pessoas? Vai ter que ser tal, 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 e chega ao final, do que é que ele falou? Pois, em 6 minutos eu não consigo contar uma história. Porque também é mais o meu estilo de comédia, ou seja, eu sou, acho eu mais um contador de histórias que eventualmente sou engraçado a contar a história. E então acho que fica um bocado castrador, ou seja, se tivesse 15 minutos, se calhar tinha mais potencial que outras pessoas que em 6 ou 7 vão conseguir fazer muito bom trabalho. já foi aqui algumas vezes falado, mas talvez a primeira vez foi com o João Bote Moreira, a primeira vez que falei Uhum. com ele, quando estava a falar do início do seu percurso na stand-up, como já tem mais, já se consegue adaptar. Como eram histórias mais longas, quando tinha um slot mais pequeno, via-se à rasca por isso Yeah. mesmo. No início, para quem tem um estilo mais, Storytelling. mais calmo, vá à falta de melhor termo, vê-se à rasca por isso mesmo, porque é muito difícil contar uma história quando tens só 5 minutos. E é que depois na noite tu não trepas, na noite, não é na noite, estou a dizer nas noites de comédia, tu não trepas de slots, não é? Tu não vais passar para 10 enquanto não fizeres uns bons 5. Yeah, yeah, yeah. E eu entendo, eu se fosse no bar, claro, se te vejo em 5 minutos estás a enterrar, estás-me a pedir 10 para quê, né? Mas é muito complicado. Por exemplo, neste concurso da Bank tem uma coisa que eu acho muito boa, que é uma fase que se chama mentoria. Ou seja, nós temos supostamente mentorias com algumas pessoas, mais do que o concurso, e é isso, mentoria, nem é um curso sequer. Ou seja, nós estamos com pessoas que estão na comédia há muito mais anos que nós, neste caso era Sofia Bernardo, Miguel Sete Estacas e Marco Horácio, e eles dão-nos feedbacks, inputs do que eles acham sobre nós. Aquilo é buscando por equipas, então fica eu e a Daniela Barbosa, que já falamos aqui, ficámos na equipa de Marco Horácio, e é só isso, às vezes perdeu-se um bocadinho, a mentoria pode e podia ser e deve ser uma coisa super importante para nós, mas a maior parte das críticas que nos fizeram, a todos até acho eu, foi só, é isso, o teu texto está bom, estás bom, mas respira mais, tem mais calma. E todos nós dizíamos, opá, mas nós temos 6 minutos, queres que eu te diga o que em 6 minutos? Ou seja, Ok, se calhar para quem está a começar ainda não chegou lá, mas é daquelas coisas que chega lá, mesmo quando chegas lá, quando tens essa epifania, se é que é uma epifania, ok, eu sei o que é que tenho que fazer, mas do momento em que sabes para pô-lo em prática leva tempo. Ok, claro, eu sei que tenho que respirar, mas ok, quando tu estás em palco não podes pensar eu tenho que respirar, tem que ser uma coisa que te entre normalmente e orgânico. leva tempo. Dando aqui alguns passos atrás, falaste aqui três ou Sim. quatro coisas que me parecem. Falaste dos dedos muito rápidos. Há dedos muito rápidos em todas as artes. Isso expõe aqui uma fragilidade da percepção do público. Há sempre qualquer coisa, e normalmente é uma coisa muito espampanante, que o público liga muito, mas muitas vezes não tem que ver com o valor da arte. Não é? Faço-te a pergunta, o que é isso na literatura? O que é mexer os dedos muito rápidos na literatura? Por exemplo, alguém. Eu vou sair da literatura e já entro, cá há aqui uma Ok. ligação. Por exemplo, alguém que está numa palestra e estão duas pessoas a ouvir, não percebem muito bem o que estão a dizer, é pá, o gajo está a falar muito bem. E o falar muito bem para a maioria das pessoas é usar palavras Caras. Não. caras. E isso por si só, eu não quero cair aqui num ridículo que também muitas vezes ouço, que é por utilizar palavras caras, logo ou é vazio ou o contrário. Não, aquilo que nós temos que fazer é, ok, está a utilizar palavras caras ou palavras baratas em oposição, mas o que é que ele está a dizer com estas palavras? Este é um juízo apressado em relação à comédia. O gajo é muito bom, porquê? Porque é rápido. Não. Tu estás a confundir o juízo com uma descrição do comediante. Ok, ele é rápido, mas a rapidez dele resulta em qualquer coisa boa? Ok. Este comediante é lento, mas a lentidão dele resulta... Há uma confusão. Mas isto aqui, se recuarmos até ao início do fenómeno, se está toda a gente com a cabeça de zapping, é Uhum. natural que tu sejas incapaz de analisar seja o que for. Não é? Tu Claro. confundes tudo, confundes aquilo que estás a ver com o juízo daquilo que estás a ver. Sim. Gostas, E, gostas de futebol? é Minimamente. pá, já gostei mais. Pronto, mas não interessa. A premissa que eu tinha só era uma espécie. Eu dizia isso do Brahimi, que é um jogador que jogou no Porto, mas não importa.
Sabes aquele jogador que finta toda a gente, consegue fintar, passa por toda a gente, é muito driblador, é um artista, não sei o que, Sim. não marca nenhum gol nem faz nenhuma assistência? Yeah, yeah, É yeah. isso. Essa é uma boa metáfora para toda a Exatamente. arte. É que depois entram aqui vários fenómenos. Utilizar palavras caras é bom para alguns, apesar de não perceber, mas depois há outra facção que, como utiliza palavras caras, logo ele está a tentar esconder qualquer coisa, aquilo não deve querer dizer nada e furta-se a análise. Esta pose anti-intelectual também, às tantas, estás sempre a furtar de analisar seja o que for. Ou seja, soa-te bem, ok, é bom, não analisas nada. Por outro lado, vês alguma coisa que não percebes, é pá, eu, enquanto centro do meu universo, não há nada que eu não perceba. Logo, este gajo é estúpido. É uma postura que se vê muito na internet. O quê? Não pode haver um gajo mais inteligente que eu. Está tudo a jogar este jogo, o jogo da superioridade, seja ela moral, seja ela intelectual. Estou muito mais abaixo. Não há esta. Nunca houve ninguém, pelo menos que eu me recordo. É pá, é verdade. Tu, ao dizeres isto, expões a minha ignorância. É o fenómeno dos dedos muito rápidos. Sim, se quiseres responder já a isso, a resposta que eu tenho da malta que vou ouvindo lá está, pelas noites de comédia do Porto, em função do que tu disseste. Imagina, és muito rápido, mas já analisaste o que é que ele entrega, és muito lento, mas esse talento funciona para alguma coisa. Conheço, e mal tu dizes isso, eu venho logo 3 ou 4 nomes à cabeça dos rápidos e dos lentos, e eventualmente eu também estou aqui na parte dos rápidos. É importante é fazer, lá está, e também fazes só essa análise em função de como ela é o fim. Eu tenho outra análise para te confundir, que é, em tendência, o que eu ouço mais dos humoristas, meus colegas, e alguns estão aqui há mais tempo, a pergunta é só, funciona? Do tipo, as pessoas riem-se? Então é válido. Entre aspas. Claro que isto é muito simplório e muito seco. Agora, uma análise que eu fiz no outro dia, não quero mesmo dizer nomes de comédia, mas, ou seja, repara, se uma piada for de 0 a 10, ou seja, em que 10 é muito boa e 0 é muito fraca, eu conheço muitos humoristas que funcionam muito, ou seja, o que está na berra, o que está a bater agora, eu acho, é comediantes que têm muitas piadas de nível 7 ou 6, só que entregam-te muitas. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Então, aqui há muito tempo entregam-te a punch final, que é um 9. Tu acabas com uma sensação na boca de que aquilo foi um 9, porque tiveste a usar muitas, ouviste muitas seguidas de 6. Um comediante lento, se calhar demora, até te faz um 7 mais lento, até 7 e tal, mas entrega-te um bom 8. Tá, 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 um bom 8. Tá, 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 e se calhar até o final, que está um bocado mais lento, nem foi a melhor piada, entrega-te um bom 8, um bom 7, e tu ficas com sabor a 7,5, 8 na boca. E é uma boa análise, eu não sei porquê, mas é isso. Nas noites de comédia, a democracia está agora a favor dos mais rápidos. E Está. eventualmente eu acho que tem mais qualidade. Eu não acho que tenha as melhores piadas, eu acho é que como eu as entrego rápido, as pessoas pensam que ela é melhor que o que era. Da plena Mas consciência. isso tem que ver sempre com os exemplos que estão em cima. Se tu analisares a história do stand-up, os exemplos que estão a bater servem de estímulo para copiar. Sim. Muitas vezes nota-se que é consciente, outras vezes é inconsciente. Mesmo comediantes tinham um estilo mais lento, veem alguém que está com um estilo mais rápido. Isso é que fica mal, isso é que fica bem mal. Esse é o ponto. Nesse ângulo estamos em concordância, mas supondo este cenário, ele sempre foi lento, nunca experimentou outro ritmo. De um momento para o outro, testa outro ritmo. E percebe, este é afinal o meu. Ou então, há outra coisa. Se quisermos analisar a comédia como música, isto não é questão se é lento, se é rápido. Isto jogamos Claro. com a amplitude toda. O limite é uma sinfonia tipo George Carlin. Brincamos com os ritmos todos. A música é muito mais irritante que a comédia, meu. A música vai aos pontos de. Pá, temos videoclipe, eu posso pôr mulheres a dançar num videoclipe. Estás a brincar ou quê? E depois ver quem é que tem mais visualizações. Não, se começarmos a falar de música, eu irrito-me já. Isso. Mas percebes? Tem outros campeonatos. Há aqui uma espécie de atmosfera crítica entre os comediantes, no público. É sempre complicado falar mal do público. Vamos expor isto de forma científica. Há estúpidos em todo o lado. Parece-me que é uma verdade irrefutável. Sim, mas E esse caminho, desculpa, é perigoso. É isso. Os grandes comediantes que eu já ouvi falar são uma cena que é unânime entre eles: é sempre o público nunca tem culpa. A culpa nunca é do público. Mas sim, estamos a entrar nesse campo. Eu também, ou seja, dizer que nunca ninguém tem culpa também não entra. mas é claro, eu dou a volta. Tu tens de trabalhar com o público que tens. Mas isso Claro. não inibe o público de ser o que é. E às vezes não é Boa, aquilo que. boa, boa, Não boa. é? Isso é uma boa Mas, análise. Se calhar esses grandes, quando essa conversa surge à mesa, é numa perspectiva de eles dizem, pá, eu percebi que estava aí por ali, adaptei-me e fui por ali. E neste sentido é que o público nunca tem culpa. Agora, é o que tu estás a dizer, nós podemos apanhar público e público. Eu posso ir daqui a uma noite a não quero dizer nenhuma terra em concreto, e estão lá 8 pessoas, e essas pessoas não são. então vamos fazer aqui uma análise por dois passos. Olhar para qualquer arte, podemos pensar na pintura, na literatura, na poesia. Então, se há obras para a qual o público não consegue aceder por variedíssimas razões. Podes dizer que o poeta é hermético, mas seja como for, o público não consegue entrar. Ou seja, Será que ele se tem que adaptar a essa pergunta?
O artista nunca se adaptou. Isto é o que eu tenho que dar, porque, ainda mais na poesia, isto é a melhor forma de dizer isto que eu quero dizer. Porque se eu começo aqui a transformar isto de forma mais diluída, então já não estou a fazer poesia, estou a fazer outra coisa. É isto ou não é nada. Quando queres passar uma coisa, ou é isto ou não é nada. Se tu estás tão flexível a ponto, é isto ou outras mil coisas, então se calhar, claro que há sempre margem. Tu não podes acreditar que és um Deus, é isto. Quando tu queres passar alguma coisa, seja em que formato for, foste tão maleável, às tantas não queres passar nada. Às tantas és só intermediário de outra coisa, de um oportunismo qualquer. Yeah. E na questão do público, se há certas obras de arte que são inacessíveis por uma razão ou por outra, ou são parcialmente acessíveis, ou têm tantas leituras, ou vários degraus de leitura, há um certo público que consegue aceder ao primeiro piso, há outros que conseguem a 2 ou 3, há outros que conseguem a 100, mas fica sempre qualquer coisa. Tu estavas a dizer em relação à música que pode ser a morte de um familiar, mas para quem não tem a morte presente, pode jogar com aquilo que está dentro dela e moldar. Uhum. Isso também é válido para a literatura ou para a poesia. Uma espécie de dispensa e tu vais buscar aquilo que te interessa. Se há em todas as artes, não percebo porque é que não há na comédia. Pensando na stand-up, normalmente é uma linguagem acessível. Sim. No entanto, não estou a dizer que é toda, mas pelo menos há uma franja que pode ir aí porque, se é uma arte, há este lado, ou pelo menos este potencial de inacessibilidade. Outra coisa é, o público fora da plateia são pessoas normais. E as pessoas normais, escolhidas aleatoriamente, têm o potencial de não conseguirem aceder a determinadas coisas. Porque eu tenho, pelo menos eu tenho essa experiência. E às vezes sou essa pessoa. Em determinado assunto, eu não Claro. consigo aceder. Então dá-se esta magia de tiras a pessoa de um sítio qualquer, pões numa sala de comédia e essa pessoa é bafejada divinamente e já entende tudo. É essa operação que vocês estão a fazer. Ok? Exato. Ok? Para facilitar, para simplificar, a partir do momento que atiramos uma pessoa para a plateia, percebe tudo. É um raciocínio fraco, parece-me. Só que é isso, entre nós humoristas, quem quiser classificar o público, fazer este exercício que estás a fazer, soa a quase. Yeah, a culpa não é minha, não é? O público é que. Para o uso cotidiano, eu percebo esta formulação do humorista. Sim, é claro, temos de trabalhar com o que temos. No Yeah. entanto, a longo prazo pode-te angustiar, sobretudo em Portugal. A crítica que se pode fazer globalmente, seja em Portugal é mais visível porque é mais curto, parece-me que está toda a gente quase a fazer as mesmas piadas, com pequenas variações, e mesmo aqueles que às vezes, ou no início, ou em parte do percurso, estavam mais marginais, perceberam, isto não dá, ao meio, estão os temas que o Claro. pessoal percebe. Atenção, uma coisa principal é esta sim, a diferença, acho eu, se não estou a esquecer, de todas as outras artes, a comédia, a reação do público influencia e é Sim, sim, imediata. sim, sim. Essa é a única diferença, não é? Já estiveste em palco, não é? Já fizeste comédia. Já, e faço. Pronto, pronto, é isso. E então, ou seja, eu na música, por muito mal que toque, à partida, no final é palmas. Engano-me ou não, no final é palmas. Estar no palco a dizer algo que tu. E repara, comparando com a arte de autor, que este é outro detalhe, que é, eu subo a palco para tocar Beethoven e eu posso dizer, o gajo toca de caraças, não gostei da música. E é uma defesa, a música nem é minha. Ou seja, ou até posso gostar da música, mas eu é que toquei mal. Agora, na comédia, há a questão de, este gajo subiu ao palco e ele acha que isto que está a dizer é hilariante. E as pessoas não reagirem logo e não haver a palma logo é completamente castrador. Agora, a gente está aqui há tempo suficiente, que é como tu dizes, eu tenho outra análise para tu juntar ao que tu disseste agora, que é, eu nunca tinha pensado sobre esse exercício, lá está, porque somos castrados também a não pensar nisso. E acho que bem, ou seja, temos que pensar primeiro, eventualmente o problema está em nós, principalmente quando estamos a começar. Eu não posso estar aqui há 6 meses e achar que estou a fazer tudo bem e o público é que é o problema. Mas não vejo porque é que realmente não se aborda esse tema. De achar que realmente a pessoa cai no público e está preparada para ouvir tudo e sobre todos os temas. É uma boa análise. Mas outra também que nós fazemos sempre automaticamente, todas as semanas, é como é que eu na terça-feira estou num bar com 30 pessoas, conto uma piada e funciona, e na quarta já não funciona. É por ser quarta-feira, já não é? E são as mesmas pessoas. Claro que às vezes é energia, é tudo, e a comédia depois vive disso, principalmente neste mundo mais underground dos bares que nós andamos. A verdade é que o silêncio influencia, a atenção das pessoas influencia, as luzes influencia, a qualidade do som, o volume que o microfone está, ou se há um host ou não. São mil coisas que vai influenciar com que a tua piada, mas a verdade é como tudo, é como um concerto, é como o livro, a maneira como tu entregas, é como um filme, a qualidade, ou seja, isso está em todo lado. E ia dizer outra coisa qualquer, mas entretanto perdi-me, portanto podes passar à tua próxima pergunta. Ainda não começámos Ah, as pensei que tinhas perguntas. apontado. Tenho estado aqui a apontar coisas à medida que nós vamos falando, mas perguntas, ainda não tenho. Já não sei pegar, mas estavas a falar do bullying em relação a determinado grupo e à Carolina dos Landes, salvo erro. Eu usei como exemplo, sim, sim. Sim, Foi no âmbito da comédia, parece que toda a gente tem uma opinião,
formada. Se perguntar à minha mãe se gosta do humorista X, ela nunca foi ver e Yeah. ela define se gosta ou não. E nunca foi ver nada. Sim, Parece que sim, está à sim. vontade para dizer. Sim, E na yeah. música acho que há mais esse distanciamento, ainda que depois tens exemplos como a da Carolina Deslandes, é isso que eu quero dizer, muitas vezes é usada como exemplo, ou os Dama, são dados como exemplos de má música, né? Aquela piadinha, às vezes, olha, se é uma má notícia, os Dama vão lançar um CD novo. Sim, O sim. exemplo que se usa aqui é Sim, sim. Dama ou Carolina Deslandes é que se tem usado. Sim, tem de Eh, haver uma espécie de. Sim, se recuarmos uns anos, eram os Delfins, ou foram durante. Delfins, exatamente. Esse tipo de bullying é que na comédia, daí a confusão, sobretudo para quem faz humor mais carregado, humor negro, por vezes. Mas a internet também se transformou aqui numa coisa. A interpretação não é a melhor, ninguém está a conseguir interpretar nada. Isso E é que é eu, pior com o público. Um público ao menos reage no momento e a gente sabe o que é que aconteceu ali. A internet é o pior sítio. além da interpretação estar pelas ruas da amargura, depois há aqui outra coisa a contribuir que é o oportunismo. E já é um oportunismo automático. O comediante é uma presa fácil, tornou-se uma Sim. espécie de pinhata universal e é bué da fácil bater. Pensando nas redes sociais, o comediante, em princípio, está a testar uma piada, eventualmente o tema do dia, e se criar ali uma espécie de organização de linchadores, vai tudo para ele. Uma Porque espécie de Adão. É o que trinca a maçã sempre. no caso da Carolina Deslandes ou outro, eu acho que é uma espécie de bullying mais genérico. No caso do comediante, eu acho que é uma espécie de bullying arraçado de groupie. Utilizando aqui um exemplo para não estar a falar sempre no abstrato, no Rui Sinel, eu já vi exemplos de haters que eu penso, epá, se calhar vou avisar o Rui ou alguém perto, porque este gajo foi pela estrada fora, não sei. Rui Sinel partilha qualquer coisa no Instagram e 2 minutos ou menos está a fazer print no Twitter com um comentário que não tem nada a ver, a tirar ilações. Alguém que consegue tirar ilações, seja políticas, de uma foto em que o Rui Sinel postou de um prato que está a fazer, é alguém que precisa de ajuda. Acho que dava quase para levar a tribunal. O Sinel postou uma foto de comida, fizeste print 2 minutos ou menos no Twitter, já estavas a criar uma teoria à volta que ele é a pior pessoa do mundo. Porque é que fazem isso aos comediantes e aos outros não, né? Se procurássemos, encontraríamos. Eu acho que o comediante aqui, como está sempre a pisar terreno movediço, E não é? calma, há aqui uma coisa também, é o comediante não desiste. Sim, E outra coisa que temos que admitir é, eventualmente, não quero dizer isto só assim, porque não é o ego geral, é o ego de intelectual, talvez. O comediante tem dificuldade em ficar por baixo. Eu acho que repara nisto que eu estou a dizer, que é, tens coisas como o que o faz muito bem, Guilherme Duarte utiliza isso para fazer comédia outra vez. Imensas vezes. E a questão é, isso se calhar nem sempre é só necessidade, ele podia se calar, ou nem sempre é necessidade de criar conteúdo. O que eu vejo num comediante, e faz parte, atenção, o comediante sem ego não existe, não consegue existir. Tu teres a coragem, porque é esse ego-coragem que eu estou a falar, teres a coragem de estar ali numa noite de uma quarta-feira à noite para 50 pessoas num bar, vou subir ali, vou estar 10 minutos a dizer coisas que eu acho engraçadas, isto sem um bocadinho de ego, que não tenha sim, 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 a sim. confiança necessária, isto não existe. Agora, eu acho é que vejo isso, vejo muitos comediantes que têm esta questão deste ego, que se calhar não conseguem, ou têm dificuldade em ficar por baixo, não estou a dizer que é só isto, mas têm dificuldade em ficar por baixo, e então vou respondendo. Como respondem, se calhar as pessoas sentem que estão mais perto. Espera aí, se este responde. Agora, isso não justifica esse caso, lá está, patológico que estás aqui a dizer. Agora, a comparação seria isto: a Carolina Deslandes lançar uma música, não é? E alguém querer matá-la porque sou isso. Não. Não, ao Ah, começar a interpretar os versos da música, criar sim, ilações que não tem loucura. nada a ver, não é? Loucura, yeah, loucura, loucura. É, Também era possível, sim. Porque eu tenho, não posso diz, diz, esquecer, diz, uma diz, coisa que diz. gostava de falar contigo, tu és um pensador e tenho Não uma sou cena nada, não sou da minha pensador, vida. não sou nada Não, mas pensador. tenho uma cena da minha vida para te lançar, mas fecha primeiro aqui. Um músico típico nunca se atira para fora de pé. Ou só em certas situações em que ele. Por exemplo, o Valete, quando lançou aquela música, daquele videoclipe, não sei se recordas, em que havia ali um gajo que foi traído e depois matava. Que exemplo é que isso dava, não é? Sim, e causou um sururu do caraças, não pode ser, não, ok, apesar de ser uma obra de ficção, não pode ser, esse tipo de coisa. Talvez esses exemplos, apesar de pertencer à mesma família, é ligeiramente diferente, expõe outro problema. É a incapacidade que algumas pessoas têm e pessoas que, à partida, dirias, epá, são pessoas letradas, pessoas instruídas, jornalistas ou alguns pseudo-intelectuais que já não sabem separar estas duas coisas. Uma coisa é ficção. Na ficção podemos matar toda a gente. Podemos Ah, matar toda a gente. Na sim. ficção podemos fazer tudo. Na vida real, aí é que não. Aí começa a haver complicações. Eu tinha um professor de filosofia que ele uma vez chamava a atenção sobre isso, que ele dizia que passava muito tempo com a filha, uma filha pequenina, e ele dizia, mas atenção,
eu passo na parte mais importante da vida dela, que nós vemos quando? Quando ela está a ver televisão, está a ver bonequinhos. Ele disse: é fundamental eu explicar-lhe que se um bonequinho salta do telhado para o chão, isto na vida real não é assim. Isso não quer dizer. Lembrei-me agora dessa ocasião. Mas é isso, ou seja, na arte eu acho que nem devia ser sequer, não haveria de haver necessidade de explicar. Mas eu tenho pessoas muito perto de mim que me irritam, que às vezes estão a dar notícias da guerra, qualquer coisa, e acham que não devia passar a notícia, porque Pois, senão pois, está pois. a proporcionar que, não sei, ou seja, aquela luta de informação versus. Ok, Enfim. ok. Isso aí já te posso dar outro exemplo ainda mais macabro, no sentido em que não seria expectável. Uhum. Quando isto começa a ser um tema de conversa, há pessoas que não conseguem separar a ficção da realidade. E muitas vezes, o comediante, mais uma vez, é um outro exemplo. Há uma notícia de violação, ninguém liga. Uma piada sobre violação, ui, o mundo Escândalo. para. O mundo para. Logo, ilações. Se ele fez uma piada sobre violação, independentemente, até pode ser a pior piada, logo é violador. Estes É. saltos de raciocínio, este parkour intelectual, e antes havia sempre algumas figuras de contrapoder. Desculpe, esse salto de raciocínio que tu estás a dar, vela que é estúpido. Eu tenho aqui um certificado, Antes havia essas pessoas, quem é que eram essas pessoas? seja críticos literários, seja. Às vezes há pessoas a dar estes saltos de raciocínio, seja no jornalismo, seja Uhum. mesmo em esferas mais académicas. Não há solução, porque tens o Ricardo Araújo Pereira em pleno Globos de Ouro, não é? Prime time, a dizer, a fazer aquela questão da Joana Marques com os anjos, né? Ele disse aí, estou a receber um Globo porque faço supostamente bem o meu trabalho, mas amanhã ou ontem fui processado precisamente porque faço o meu trabalho. E esta dualidade, está à distância de falarmos sobre isto, não nos cabe a nós resolvê-la. Não, 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 E não. Mas o acho que não. facto de isto começar a ganhar importância e cada vez parece que há menos pessoas a quem isto faz confusão. Isto é um exemplo. A chapada do. E agora fugiu-me o nome. Repara. O Will Smith ou Chris Rock. Ai, Chris Rock, sim, sim, sim. A quantidade de pessoas que não viu mal nenhum naquilo, um episódio crucial, é que antes destes episódios, aquilo que muitos humoristas ou pessoas sem ser humoristas diziam, isto são casos isolados. É dois ou três malucos. E o caso do Will Smith não são assim tão poucos. O comediante faz uma piada de violação. Há quem diga, faz uma piada de violação, logo és violador. Eu percebo, isto não faz sentido, eu não vou comentar, porque a partir do momento que comentas, depois vais ter que levar com 30 ou 40 Tá. pessoas. É muito chato. O facto disto começar a ganhar preponderância, isto diz qualquer coisa do nosso tempo. Recuando, eu acho que isto é tudo filho deste problema da interpretação, tem que ver com a velocidade, porque a velocidade tem esta coisa. Quando tu aceleras muito, tu deixas de ver as formas. No máximo consegues ver a superfície. Aquela imagem mais batida, o comboio sempre a acelerar, sempre a acelerar. Chega a Não um tem a ver com a ponto, paisagem. tu só vês É, um burrão, não é? E é, neste é. momento estamos na sociedade em que só vê burrões, não é? É um burrão de Isso uma aí. ponta à outra. Não sei se já estamos na fase em que... É que houve uma altura em que podia haver o burrão, mas por trás deste burrão há árvores. Vamos chegar a uma altura que já não sabemos o que é que está por trás daquele burrão. Ou o que é que origina aquele burrão. Havia um programa, não sei se ainda há, no Brasil, que era a Roda Viva, e o Saramago foi lá. A formulação foi mais ou menos esta. O grande problema do século XXI vai ser a interpretação. E o cabrão acertou. Ninguém sabe interpretar nada. Depois podes usar o trunfo, é o oportunismo, porque interpretar umas coisas como. Se interpretares as coisas como deve ser, a maioria das vezes não resulta em indignação. Exatamente. Agora, se tu começares a interpretar as coisas todas enviesadamente, então tudo é um problema. Tenho muitas vezes uma conversa interessante com meus amigos que é, o problema está na interpretação, mas a questão é, tu, Roberto, tu sentes-te capaz, já me disseste que não nesta conversa, mas tu sentes-te capaz de interpretar tudo sobre todos os temas? Não, não. Seria ridículo essa posição, não é? E eu acho que o problema está aqui. Isto acho que é a versão redes sociais. Esta conversa está mais batida, mas mais uma vez fazendo comparação com a música, que é o que eu tenho mais controle. Antigamente, o que é que definia o que é que era uma boa música? Seriam outros músicos ou pessoas validadas, etc. e tal. A partir do momento que passámos isto para telemóveis, um like no Facebook ou onde for, o like de um músico reconhecido é igual a um like da minha mãe, para fazer a conversão que eu quero dizer, ok? E então é só isto, a partir do momento que as pessoas começaram a trabalhar para massas, lá está, tem mais likes, logo aquela música começou a ser a música reconhecida. Mas não desviando, onde eu quero chegar é, estavas a falar sobre a questão da interpretação. Mais do que a interpretação, o que a mim me incomoda é pessoas que não estão na posição de interpretar. Tu ainda não estavas era na posição de interpretar, ou seja, porque é que tu estás a interpretar uma música do Valete se tu nunca ouviste rap, se tu não sabes como é que aquilo funciona? Para quê? Onde é que tu queres chegar? Porque é que tu interpretas o disco, terceiro disco da Carolina Deslandes se não ouviste o primeiro e o segundo? Isto é que devia ser proibido. Percebes assim? A menos que tenhas alguma coisa interessante para dizer, podes-me Não, interromper, mas não não. faça a ponte para o tema que eu te queria sugerir. Queres Dá-lhe, dizer dá-lhe, alguma dá-lhe. coisa? É claro que esta figura está a desaparecer. É uma espécie de intelectual que sabe muito de muita coisa. E quando chegas a esse ponto,
tu não precisas dominar uma certa área, porque, bem vistas as coisas, é quase tudo. Há uma ideia de um poeta, que é o Paulo Valéry, não sei se a formulação é esta, mas a ideia é esta. Vais fundo, fundo, fundo numa ideia, percebes? Aquele fundo está em contacto com tudo. Aquela raiz é tudo, sim. Já aprofundaste a relação com alguma coisa e depois vais a outra com a mesma intensidade, percebes? Comunicam. Mas não é essa a pessoa que me incomoda, aliás, ninguém me incomoda, mas E não é isto para essa a dizer pessoa o que eu quê? estou a falar. Por vezes pode resultar uma análise mais frutífera a alguém que não percebe música, mas talvez saiba muito de cinema, de literatura, e depois, com esse arsenal, com esse aparato teórico, vai atacar a música e resulta uma coisa estupenda. Estás muito confortável na tua floresta. Eu sou um centauro ou um unicórnio muito confortável na floresta da música. Mas eu só estou nesta floresta. O meu mundo é este. Na ótica desse unicórnio, o mundo é uma floresta. Mas se eu fosse até ao final da floresta, isto é só uma miniatura do mundo. Às tantas, aquele que viu tudo, à exceção da floresta, não digo que saiba mais da floresta, mas se calhar tem um ponto tão interessante como o outro. Essa pessoa a mim não há problema nenhum. A pessoa que eu estou aqui a falar é a minha mãe, não pode dizer-me de repente: olha, o Fernando Rocha não gosto. E depois ir ao Facebook da Carolina Deslandes, desculpa, essa última música que você lançou é mesmo fraca. E ir ao município, à Câmara de Barcelos, dizer: desculpem lá, vocês pagarem 15 mil euros para essa pintora fazer este quadro não faz sentido nenhum. Não pode ser. E eu estou a falar a estas pessoas. Sinfonia qualquer do Beethoven, não gosto. Não gostas? Pronto, sim. Não vamos abrir esse parênteses agora, porque essa era outra que eu tinha. Que é, depois tinha a capinha do não gosto. Meu, não gosto. O processo mental, não é? Alguém que vai ouvir Beethoven, Mozart e uma dessas figuras Sim. incontornáveis, vou fazer questão de dizer que não Eu gosto. não- É escândalo. Escândalo. Lá está, as redes sociais vieram trazer isto, vieram a darem uma importância a todas as pessoas, ou seja, isto é inacreditável, mas teremos outra conversa no outro dia também para isto não ficar muito extenso. Queria, se tu concordares também, Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. portanto, com esta premissa que é o problema que eu estou a lidar ao dia de hoje, a ver se tu tens solução para mim. Aos dias de hoje, a minha profissão principal, eu sou professor de guitarra clássica numa escola pública que é ali no Conservatório Carlos Gulbenkian, em Braga. Ok? Pronto, comecei a fazer comédia agora, já sou lá professor há 3 anos. E de repente debate-me eu ir a bares à noite, é a minha vida, ninguém vê, só eu o que eu quiser, etc. Tem alguns alunos que vão seguindo, pais de alunos que vão seguindo, as idades com quem trabalho é desde o primeiro ano, ou seja, meus pequenitos, 5 6 anos, até ao 12º. Lá está, já aqui são alunos que interpretam as coisas de maneiras diferentes e eu começo a. Tenho que entrar nos meios onde eles existem, TikTok, nessas coisas, etc e tal. E é isso, estou com algum receio. Eu, para já, no meu Instagram só tenho um vídeo a fazer uma coisita de comédia e que fui obrigado a pôr para um concurso, lá está, do casino que estava a participar. E tenho montes de. Já tenho alguns textos, coisas gravadas, reels e tal, e não lanço nada porque estou com receio de ser mal interpretado. Ok? Não sei se vou dar esta de barato, porque acredito que aqui não haja ninguém da Gulbenkian a ouvir, mas eu estou no meu terceiro ano e então só para o ano é que supostamente fico efetivo na escola, ou seja, neste momento estou contratado. Então a cada ano tenho que renovar, que está a distância de uma entrevista e tal. Aquilo é um sistema público, e ainda bem, ou seja, então não há maneira, supostamente, de a minha atividade não sendo criminosa, na altura não letiva, claro que eu tenho noção de que eu sou o mesmo professor, como é óbvio, em qualquer das situações. Agora, como é que tu analisas esta, ou seja, tens um filho que tu não és a melhor pessoa, mas tu, no abstrato, tens um filho a estudar com uma. Atenção, a minha disciplina em concreto, que é guitarra clássica, que é eu não dou aulas a uma turma, eu dou aulas individuais. Que por muito que se tenha perdido esta questão de. Antigamente era quase o maestro e o aluno, havia muito essa proximidade. Todas as semanas tenho com o teu filho uma aula de 50 minutos, onde só estamos os dois, ou seja, ao fim de 3 4 anos, aquela pessoa, eu moldo-me a ela, mas ela também se molda um bocadinho a mim, à minha maneira de falar, à minha maneira de estar. Que, claro, que eu de antemão estou a dizer que acho eu, sou exímio nessa e não misturo as coisas de todo. Só que agora aos poucos já começam professores e colegas a chegar às minhas coisas, já viram, acontece, os meus já me seguem no TikTok, já viram que o professor fez um vídeo do TikTok não sei com quem e está não sei quantos, já às vezes me abordam da maneira que, este é o gajo que é comediante, então ele pode ouvir mais um bocado que os outros, podemos esticar um bocadinho mais a corda. Então neste dilema, isto é onde eu estou, senhor Roberto Gamito. Eu acho que não há Oh, forma de Roberto. solucionar isso, Eu quero dizer, então vamos pôr isto também nos pontos. porque dá para pegar nele diversas formas do medo de ser mal interpretado. Exato. A resposta curta é: faças o que fizeres, vais ser sempre mal interpretado. Não há hipótese. Uma linha que me parece que começa a ganhar força, falo por mim, pode haver quem goste, que é o comediante que faz questão de, seja em podcast, mas também em stand-up, que é contar a piada e depois dar uma espécie de solução. É assim é que se interpreta a piada, ou é assim é que se interpreta o raciocínio anterior. E isso, além de ser condescendente, é
Há aqui qualquer coisa que não me agrada a um nível muito profundo. Tu não controlas a interpretação dos outros. Mesmo servindo a interpretação logo a seguir à piada, eu se quiser interpreto isso de outra forma. Esta mania de controlo, em última análise, é doentia. Eu não gosto disso. É algo que me faz cortar logo a ligação com o comediante. Está a pôr para trás das costas toda a história da literatura, da poesia, da política. Ele acha que teve uma epifania. Eu agora é que vou conseguir controlar a interpretação de todos. Uma espécie de déspota mental. Ninguém conseguiu até hoje. E vai ser um comediante com um podcast que vai controlar todas as interpretações. Há aqui um lado patológico que não me agrada. Exatamente, sim. Mesmo que fosse possível. Não é, que já se provou na história. Pode escolher exemplos de todas as esferas, ninguém conseguiu. O cenário humorístico, se fosse um comediante a conseguir, seria muito engraçado. Hilariante. Não é? Era hilariante. Depois esse comediante chegava ao inferno ou ao céu, ou ao inferno era mais fácil, chegava lá ao pé dos outros de ser ditador, seja o que for, sabes? Eu consegui controlar todas as interpretações. Foda-se, como é que fizeste? Tinha um podcast de comédia. Ah, foda-se, caralho. E o Hitler, caralho. Foda-se, se Para não haver soubesse. podcast. Yeah. Caraças. Já se tornou uma espécie de mecanismo. Comediantes maiores, em comediantes médios, em comediantes underground, podcast, stand-up. Faço uma coisa, digo um raciocínio, digo uma piada e agora aquilo que eu acabei de dizer, eu vou dizer como é que. Porque caso contrário, se vocês interpretam de maneira Não, não. enviesada, vai-me dar problemas e eu não quero. Em parte estou contigo, mas consigo entender a luta. Ou seja, eu e tu não conseguimos falar pelo que não vivemos. Ou seja, eu e tu não sabemos o que é ter uma página de 80 mil seguidores ou 100 mil, que te custou muito a conquistar, e à distância de uma má interpretação de uma piada, como aconteceu a pessoas perto. Conheces o Hugo Soares, certamente. O Hugo Soares perdeu a página do Instagram dele por causa de uma piada que foi mal interpretada no Brasil. E ele é o exemplo perfeito do que tu estás a falar. Que é, sabes o que é que ele agora está a fazer? Está a ter cuidado a explicar? Não, exatamente igual. Não adianta. E a mesma coisa acontece, é primo desse fenómeno. Há pelo menos tentativa, isso não podem dizer. Há muita gente que diz que. Em Portugal não há cancelamentos. Há um livro que há pouco tempo até dá vários exemplos. Isso levar-nos ia longe. É preciso começar a definir o que é cancelamento, porque tornou-se um tema tão difuso que já ninguém sabe bem o que é que está a falar. Esquecendo isso. Mas tentativas há. Tentativas. Tentativas ninguém. Pô, não me digam que não há pelo menos tentativas. E só não há mais porque Portugal não está bem oleado nisso. Não é uma questão de não haver vontade. É havendo Basta o possibilidade. primeiro, caindo um e um cair bem. Qual é o sinónimo de cancelamento? É um tiro na cabeça do humorista, é isto. Menos que isto não é cancelamento. Perdeu tudo, acessa tudo. Não, isso não é cancelamento. Ah, ok. O comediante faz uma piada qualquer, aquilo corre mal. É pá, devias pedir desculpa. O comediante pede desculpa. Não, mas não é assim, tu não estás a pedir desculpa como deve ser. Ou seja, Sim, nunca vai satisfazer, não é nunca, assim? nunca vai. E a mesma coisa em relação à interpretação. Não há forma de. Não dá, não dá. Se houvesse essa possibilidade, sempre que lançavas uma piada, lançavas interpretação, mas às tantas, aquilo que a piada pode ser também se perdia. Às tantas, a surpresa também se esvai. Aquela série do Mágico, lembras-te que te resolvia os truques? Yeah, yeah. O gajo depois disse que era para a magia se reinventar e não sei o quê, mas pelos vistos que lá está, que é muito mal também no meio. Eu percebo e Sabes? respeito, aliás, a questão também é respeito, porque foi o que eu disse. A nós é muito fácil à distância. Acho eu que tu nunca te aconteceu nada grave, a mim também não, dizer estas coisas, não é? Olha, lá está, olha o que seria tu teres uma carreira, mas é isso, dizem que não acontece em Portugal, mas teres uma carreira, vives só de espetáculos, vives só das tuas coisas e de repente tirarem-te isso. Quando voltas, aliás, o caso do Soares é um bom caso, ele ter a coragem de voltar depois do trabalho que lhe deu, porque para a maior parte dos humoristas que eu conheço, o Instagram é a cena, Yeah. é a montra, não tens mais nada. Tirarem-te isso é calarem-te. Sim, E tu sim. teres a coragem de voltar, se bem que ao mesmo tempo é só isso, como é que tu montaste essa montra? Foi a ser quem tu és. Também há essa. Mas tu teres a coragem de saber que aquilo deu problema e voltares a insistir no problema, a palavra é essa, é coragem. E eu consigo entender que os anos passam, a vida vai passando e as pessoas se moldem, lá está, pela segurança. E ao final o que essas estratégias, o que essas políticas fazem é isso, vão silenciando as pessoas aos bocadinhos, né? Sim, 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 Sem sim. nunca parecer que o fizeram. Não tenho grande solução. Aliás, isto era para tu me dar soluções. Eu acho que não há grande solução. Estou preparado, faço sempre muitas simulações. Acho que há bom humorista fazermos isso, né? Nós fazemos muitas simulações mentais de várias soluções e casos. E se ele me diz isto, e se ele disser aquilo, o que é que eu digo? Se isto acontecer, e claro que eu tenho que estar preparado para quando se acontecer, de ser encostado à parede e, professor, desculpe, este tipo de comédia que você está a fazer, está a divulgar na internet, isto é contraproducente, isto não funciona com estar a lecionar a miúdos desta idade. Mas seria engraçado em cenário Legalmente isto humorístico. não pode acontecer, supostamente. Diz, desculpa. Mas um cenário em que tu até pensaste nisso. Eu agora, durante este tempo, só faço comédia o mais inócua possível. E mesmo assim, porque é de Incomodar interpretar. na mesma. Incomodar, sei lá, um beat sobre mal me queres. Vai.
E Tem que aquilo ser era mesmo. interpretado enviesadamente e mesmo assim não dava. E tu, Yeah, pô, yeah. se caraças fixe. Anda há 6 meses a fazer beats com reflores Sim, sim, e sim. mesmo assim não Não, dá. ok, entre aspas, já acertaste na resposta. A primeira resposta que eu digo sempre que apresento isto a alguém é a que tu me disseste anteriormente, que é do tipo, algures vais incomodar. Ou seja, algures vai incomodar. Ou seja, agora trata-se de ser mais cedo ou mais tarde, tu é que tratas desse delay e quando é que achas que isso vai cair. E eu só quero isso, ou seja, quem me dera viver só da comédia, não é segredo nenhum, só que neste momento isso não é viável. E então até lá meio que tenho que estar em pezinhos de lá, no sítio onde monetariamente me sustento, não é? E na comédia se calhar não posso ser o mais verdadeiro, ou na comédia posso ser o mais verdadeiro possível, claro que sim, não posso estar a dizer isto. No underground do Grande Porto sou, mas eventualmente do que posso traduzir nas redes, que depois é aí que se vende bilhetes, não é? E que a carreira cresce, entre aspas. Neste sítio eu estou completamente castrado neste momento. Eu sou uma pessoa castrada assim, eu não ponho, aliás, quase nada, porque é isso mesmo que tu dizes. Eu estou à espera que a coisa seja vista de outra maneira. Eu estou à espera, por exemplo, e depois, como tu dizes, acumular falhanços. Ou seja, imagina que eu por acaso, sei lá, faltei uma aula um dia qualquer. Eu posso fraquejar como outra pessoa qualquer no seu emprego de trabalho. Eu não sou perfeito. E depois sim é que podem usar esta arma. Pois ele também já é o que costuma ir e faz e acontece. Quantas vezes eu tenho, imagina, eu tenho aulas à quarta-feira de manhã em Braga, às 8h15. Eu na terça-feira à noite fui a Lisboa ao concurso e pus um Insta Story à 1 da manhã em Lisboa, porque eu estava lá. E só depois de pôr é que eu pensei, peraí, eu tenho, o pai do meu aluno da manhã das 8h15, ele segue no Instagram. Não é correto eu estar à 1 da manhã em Lisboa. É correto? O que é correto? Mas, ou seja, não é correto. Mas ao mesmo tempo se calhar não é correto a minha vida ser exposta para esta pessoa. Yeah. Só que depois ao mesmo tempo, peraí, mas eu não posso ser humorista e ter a minha conta de Instagram quando eu quero divulgar as minhas coisas bloqueadas. Este salto mental, sabe o que é que ao final do dia o que é que acontece? Estou bloqueado. A tua energia mental está Já. nesse Mas agora labirinto. foi claro, não foi? Senti que agora até para mim expliquei-me direito com esta cena de estou aqui com as mãozinhas no ar. Mas é mesmo isso. É, peraí, mas eu aqui vou incomodar. Mas peraí, mas aquele também não devia fazer isto. Não, mas se ele fizer, não sei o quê, e de repente o resultado é estás bloqueado. E voltando, desculpa, voltando à questão do início, meio que para fechar a conversa, é o que é que um concurso de comédia pode fazer por um comediante? Não gosto do conceito de concurso de competir, mas na verdade pode ser que ganhar, eventualmente, pode-te dar um selozinho de pá, podes ir por aqui. Ainda que ganhar não diga nada, atenção. E por norma nem diz. Há muitos exemplos que o segundo, terceiro lugar, e isso no Got Talent igual. Malta que até foi à final, depois acaba por ter carreira e o que ganhou não tem. Isso não quer dizer nada. Mas para mim, e para qualquer, acho eu, comediante dos seis que estamos na final, temos outros empregos, temos outras coisas, e o ganhar um concurso pode ser só um carimbozinho de dizer, olha, por aqui podes ir que eventualmente pode-se abrir uma estrada. Eventualmente. E então podia ser um selozinho de qualidade. Era muito pior estar-se com dois trabalhos e tipo, mas porquê que estás no outro? Se nem tem jeito para aquilo e aquilo não te dá nada. Mas, enfim. E Viajar, se viajar, sim. ouvíssemos agora a conversa, certamente ficou algumas pontas soltas, dava para fazer uma Tinha que pôr em conversa. pausa, sim, para Yeah, responder. Eu yeah. tinha que pôr em pausa. Pá, tens que Uh, marcar mais, isto assim temos, não dá. temos que marcar outra, mas antes de finalizar esta, tenho aqui algumas perguntas. Diz-me. A Rita Ventura Oi? perguntou: o que é que o João acha de pessoas que se atrasam? Aí, tá, ok. É, para contextualizar só, a Rita Ventura é uma rapariga que canta comigo. Eu toco guitarra, né? E nós tocamos muito em hotéis, no Vietnam, Six Sense, coisas assim. E ela tem sempre. Opá, é isso, ela sabe perfeitamente, irrita-me como tudo, que eu sou de Barcelos e ela mora lá ao pé. E pronto, eu sou o primeiro, eu chego primeiro e ela não consegue marcar horas. Esquece. Há um padrão, porque eu já conheci muitas pessoas assim. A primeira vez que eu notei pessoas desse género, como se fosse um problema, pessoas desse Sim. género, um colega na secundária, ele estava a um passo da escola, era o último a chegar. Yeah. Mas sempre o último a Mas, chegar. mas a Rita é patológica, ela sabe, porque ela manda essa mensagem porque eu chateei-me com ela há 2 dias ou há três, que foi o quê? Ela está sem carro, por uma questão em concreto, não interessa, então eu tive que ir buscar lá a casa. Imagina, então eu vou daqui à Senhora da Hora, ela mora na Senhora da Hora, para irmos para o Yetman. E eu disse, Rita, ficámos às 9h30 no Yetman, eu disse, 9h15 na tua casa? Não, disse 9h10, e ela responde-me assim, não sei se disse estás maluco, mas disse qualquer coisa, tocámos às 9h30. Que eu vim da Rita, nem sei. Disse-lhe muito cedo ou disse-lhe muito tarde? Nem sei. 9h10 era cedo. Eu disse muito cedo ou muito tarde? E ela, às 21 aqui. E eu mando-lhe uma mensagem a dizer assim, Roberto: ó Rita, se eu estou aí às 21 e tu me sais de casa às 21h10, eu vou-me passar. E tu já sabes o que é que aconteceu. Eu Claro. estou lá às 20h59, Rita, estou cá em baixo. Ela não respondeu, graças. Eu liguei-lhe, ó Rita, eu estou cá em baixo. Ai, João, calma, estou-me a acabar de maquilhar, não sei o quê. Rita, e eu avisei, está bem, calma, não sei o quê. E chega-me ao carro às 9h09, assim uma cena. E começam a falar como se nada fosse, sabes? Olha, que do outro tema qualquer, não sei o que, não sei quantos. Eu disse, oh Rita, escusas, não vamos avançar sem eu estar na cabeça, não há hipótese.
por exemplo, o que eu lhe estava a dizer é: eu sei que tu me conheces e não é falta de respeito. Tu não estás lá em cima a dizer, ele vai esperar, porque isto aconteceu N vezes. Resulta nas mais simples faltas de respeito que as pessoas me fazem na minha vida, que é eu paro a minha vida para ir chegar à tua a tempo e tu não foste capaz de. Também tinha um amigo que era assim, que era marcámos às 9 e ele às 9 menos 5 já estava pronto, então ia passear o cão e chega mais 9 e um quarto. E eu, então, pá, já estava pronto, assim já passei o cão, já estava. Eu disse, e eu também podia ter feito. Isto são pessoas que nos fazem esse raciocínio, que acham que a minha vida pode esperar, a deles Yeah. adiantou. Sim, és personagem secundário da vida deles. Tem de ser pontual. Eu vejo muitas vezes na tua situação. Não achas que para quem é pontual é bué difícil viver em Portugal? Pô, esquece. Então, Eu, por norma, chego sempre mais cedo do que a hora marcada. É para estar num sítio às 9 horas. Mas há pessoas que não contabilizam o tempo da deslocação. exato. Se calhar ainda não foram informadas, como se o único meio de transporte fosse o teletransporte. Marcámos às 9, supondo que sai às 9 de casa e não correndo mal, levas 45 minutos de caminho. Que contas foram essas? Era para estar às 9 no sítio B, saíste às 9 do sítio A. Como é que fazes um percurso de 45 minutos? Já desisti, ando sempre acompanhado com um caderno ou com um livro. Pedro Rodas Silva, porquê é que és um animal sexual? É o que está aqui. Isso, claro, conversas fora de, olha, vão ser mal interpretadas. Uma nota de Não, rodapé e. nem me interessa muito desenvolver, mas vou dar ao contexto. Estávamos Que em é das viagem. piores coisas. Em contexto político, quando há uma pergunta que põe o político em xeque, prefiro não responder. Não responder, estás a responder à pergunta, não Já é? estou a responder à pergunta. Já. E na por cima agora com esta, o que é que ele Yeah. disse? O que é um animal sexual? Não, como é que Sim, foi? sim. Porquê é que tu Que és um és? animal? Porquê é que Já, és? ainda por cima isto assim leva para outra Yeah. cena. Não, vou ter que responder porque as coisas têm que ficar claras. E basicamente foi, o contexto desta conversa é, eu nunca na vida falava de animal sexual com rodas num contexto normal. Ou seja, eu tinha que estar com tempo com rodas. E isto foi agora quando fomos a Lisboa de carro, e estava eu, a Daniela, o Rodas e o Pedro Almeida. E estávamos, ou seja, 3 horas de viagem de carro de Lisboa até do Porto de Lisboa, surgem conversas que não deviam Quando, surgir. quando é que surgiu o tema animal sexual? Foi em que hora da Calma. viagem? Pois, exato, já foi E agora bem dizes, não foi logo nos primeiros Lisboa. 5 minutos, arrancámos, Não. foi logo o primeiro tema. Não, estávamos a falar sobre a questão de nós como humanos. Porra, é isso, não me interessa desenvolver, interessa-me dizer-te, o contexto era, se nós, imagina que tu cai, esta questão de sermos monogâmicos ou essas coisas desse género, se tu caísses como ser humano, lá está, de paraquedas no planeta, não tivesse esta noção de relação, se não dependessem esta história de casal e de como é que funciona, e o que é suposto ter uma família, o que é suposto ser feliz, que tipo de atividade, que tipo de atividade sexual é que tu terias? Ou seja, se tu eras uma pessoa. Estávamos a falar sobre isso. Eu não sei se fui eu que disse que era animal sexual, mas o tema era se nós éramos a pessoa que eventualmente encontrávamos um macho ou uma fêmea que nos gostasse e ficávamos fixos com essa pessoa, ou se eventualmente éramos uma pessoa que ligava mais aos estímulos. É isso, estímulos. E daqui o animal sexual. Quando eu digo animal sexual, quer dizer que, ou seja, funciona como quase todos os outros animais, ainda que eu sei que há animais que são monogâmicos, mas a maior parte é isso. Estávamos a falar na altura de cães e cadelas e essas coisas. Quão práticos eles são nesta questão sexual, e é daí que vem a questão do ser animal sexual. Agora, claro, já viste? Estávamos a falar fora do contexto. Como é que és um animal sexual? E ficavas assim, não quer responder. O Roberto Correia, tens o carro bem estacionado? Olha, fico muito feliz de estar a receber estas cenas, porque já são histórias hilariantes que eu tenho em pouquíssimo tempo. Conheces o Roberto? Conheço, já falei com ele 2 vezes Epá, até. o Roberto, no outro dia, não foi o Roberto que me salvou. Tivemos um certame, que é assim que nós falámos com o Joca, em Vila Nova de Famalicão. E eu, olha, honras contra mim, cheguei atrasado. Faça isto. Mas é porque durante a semana para mim tem muitos sítios ao mesmo tempo é muito difícil. Eu E acho que eu a Rita vai gravar este vai momento. ganhar, vai ganhar, Yeah, vai e ganhar. agora, sempre que a conversa for para aí, lança-te este áudio. Mas esta é muito boa. Eu estava atrasado, vou e agora tenho um beat stand-up em que uso, nos minutinhos, uso uma guitarra e pronto, isso implica levar a guitarra, levo um amplificador, que é para termos som suficiente, e então tenho que fazer o cargas e descargas. É assim que se chama. E então fomos a um bar, agora tenho medo de dizer o nome do bar errado, mas era em Famalicão. E eu chego atrasado, já estavam lá todos, não sei o quê, eu vou e o bar não tinha estacionamento ao pé, mas mesmo na porta está uma passadeira com lomba e tudo, mas uma passadeira e uma passadeira é um bom sítio para encostar porque há espaço. E então encostei-me em cima da passadeira, na entrada do bar, liguei os 4 piscas, abri o carro, pus a guitarra e as coisinhas nas costas, fechei, subi e como estávamos atrasadíssimos, o Joca disse: olha, pões as coisas no palco, até já é tarde, monta já, vê, faz já ação, faz já não sei o quê.
Olha, passou-me completamente que o carro ficou em cima da passadeira, com os quatro piscas ligados, tudo, não sei o quê, mesmo em frente à porta. Mas tinhas que ver a estrada, era escandaloso como o carro estava ali a estourar. Montei as minhas cenas, pá, depois estava lá o João Pedro Pereira também nesse dia, estava lá a falar de cenas, um gajo é sempre interessante, nós estávamos a ouvir todos, não sei o quê. Começam a acertar, começam a explicar, não sei o quê, e alguém me disse qualquer coisa, ou eu estava a tirar as coisas dos bolsos, a pousar as chapas na mesa, e eu. Oh, mas 40 minutos, mais. Tenho o carro em cima da passadeira. E era eu que entrava a seguir. Eu disse ao Roberto, vai-me estacionar o carro, se faz favor. E dei-lhe a chave e o Roberto é que foi lá abaixo, foi-me estacionar o carro, sei lá onde. E opa, e aí? Olha, mas menos mal, podias ter as rodas já trancadas, por exemplo, Já não é? podia ter alguma coisa. Não, mas foi à noite em Famalicão e a partir disso. A polícia em Famalicão é muito porreira, pelos vistos. Mas é escândalo. Eu percebo que não seja hilariante para quem não esteve lá, mas para nós foi, Deus me livre. Tinha o carro mesmo, passou-me completamente. Mas para verem como é bom o ambiente entre humoristas. Eu cheguei e fiquei contaminado, já nem me lembrava. Jorge Matos, é verdade que tens fetiche por rodapés? Ah, ok. Estás a ver? As palavras que as pessoas usam são sempre estranhas para mim. Estás a ver porque é que eu vou ter problemas? Tem que dar contexto. Não, não é preciso dar contexto. O Jorge Matos é o grande Jorginho, também é humorista. Também esteve connosco agora no concurso da Bang em Guimarães. A brincadeira do fetiche é porque tenho agora também um beat, uma espécie de beat, uma brincadeira que eu faço sempre uma comparação com um rodapé. Qual é a diferença entre um rodapé e outra coisa qualquer? Que eu não acho que seja super hilariante, mas acho que o mais engraçado é a maneira como eu entrego. Mas Ou seja, rodapé de casa, não é? sim. Mas, ou seja, o que eu estou a fazer é, eu estou a falar assim contigo e não sei o quê, e ela vinha, eu estava-lhe a dizer, opa, sabes qual é a diferença? Interrompo sempre para, sabes qual é a diferença? E depois entre um rodapé, e às vezes o público já diz, entre um rodapé e faço outra coisa qualquer. E então meio que ficou uma imagem de marca para algumas pessoas, sei lá. Então o Jorge há de ser isso. Grande abraço para o Jorge. Ana Isabel Gomes quer saber onde é que o João foi buscar tanto estilo. É uma pergunta, depois em outra. Será que copia o amigo Lip da Jeans? Imagine-se, eu lipo das calças. A Ana é, situando direito, pronto, já não é da comédia, é aqui de Barcelos. É mulher de um grande amigo meu, que é o Vilas, que é o dono do clube de pádel, aqui de Barcelos. Eu também jogo pádel. Ela é uma porreiraça. E ela quer dizer o que do estilo. O estilo é do meu colega é o Filipe, que pronto, brinca muito connosco, Mas somos. a primeira pergunta é onde é que o Onde é que ele vai João. buscar tanto estilo? É aquela brincadeirinha, de onde é que vais buscar tanto estilo? E É. depois a segunda está ligada à primeira. É será que foste buscar o amigo? Não, é isso, é o meu parceiro, ou seja, nós no pádel temos esta questão de. Estás a par, não é? São dois, em vez de ser um contra o do ténis, dá para 2-2. Sim, Convém ser monogâmico no pádel, não sou um animal do pádel, porque, ou seja, ganhas química e ganhas certa. Jogamos melhor se jogares com pessoas que têm há muito tempo, e nós somos das duplas mais antigas. Da malta começou a jogar para aí há um ano e meio, dois, já todos se separaram, chatices, já há cosquices, já há namoradinhos que acabam, e nós ainda nos mantemos. como é que está o pádel a nível nacional? Houve uma altura que todos os humoristas betos em Lisboa Não, e eu sim, tenho, não é? O Pedro Teixeira da Mota acho que tem uma cena de pádel aqui no Porto até. É, mas é com o Dalo, acho que é assim uma coisa. e isso é engraçado. Houve uma altura em que se investia em restaurantes, na restauração, agora é no Agora o pádel. pádel. É engraçado também perceber esse lado. Não, mas está uma loucura. Aqui em Barcelos é uma É? loucura. Há pouca gente a mencionar atualmente, pensei que tivesse crescido de Não. popularidade. Aliás, mais uma vez, não quero falar em nomes, mas tinha bons nomes, se quiseres posso dizer depois em off. Mas já houve humoristas que estavam em cartaz, posso dizer, isto não há stress, e não foram por causa de um jogo de pádel. Não é de um jogo, eventualmente de um torneio. Eu próprio, não é que deixe de ir, mas já fui a sítios onde vou à pressa, porque estou num torneio de pádel tenho que vazar, já me aconteceu isso duas vezes. E depois tens de pedir ao Eh, Roberto para te estacionar o carro. Tenho que pedir a coisa ao Roberto. Não, a partir daí eu preciso do carro. A gente faz muitas noites. E claro, às vezes eu digo-te sim para uma noite daqui a um mês ou assim. Depois há um torneio de pádel que. Os torneios de pádel são muito sociais. E ou seja, eu posso ter jogos tipo à 1 da manhã, meia-noite e tal. E então às vezes eu tenho que ir a um certames em comédia, até peço para fazer mais cedo, faço no início, baso e não consigo chegar a tempo, percebes? É mais por aí. Mas É fixe. lá está, levas um bocadinho de bullying às vezes com o pádel. A última pergunta, Beatriz Magano. O que identificas em comum na música e no stand-up? Não vale dizer timing. E a Beatriz, sabes quem é a Beatriz também, né? Sei, já falei com A ela. Beatriz agora foi com uma conversa, com uma pergunta séria para o final, não sei, não tem nada a ver. A Beatriz foi a minha primeira instrutora, se é que podemos falar assim, da comédia. Eu fiz o curso da Restart, conhece? No Porto. Quem dá a parte escrita é o João Pinto Costa, gosto muito dele, e a Bia dá a parte não sei se é da entrega, mas quase a parte sim, da entrega física, mais estar em palco, a parte mais teatral, que ela também tem essa formação do teatro. A Bia conheceu a minha parte também mais musical e já nos juntámos aí para tentar falar em projetos em conjunto e coisas desse género. Já fizemos uma brincadeirinha agora que eu acho que ainda não saiu, mas deve sair, também não é segredo. Vai participar no programa do Fábio Porchat.
à mesa com, acho que é assim que se chama, né? Que ele faz aqui com uma malta. E fizemos uma brincadeira musical lá para o programa dele também, que se não saiu deve estar para sair entretanto. E é isso, é uma pessoa que eu espero, mais, ela disse quais são as semelhanças, né? Não interessa tanto divagar, senão também temos para muito tempo. Mas mais do que as semelhanças é isso, interessa-me que acho que ela pode ser uma pessoa interessante que me ajude, de certa forma, a guiar esta parte musical para a comédia. Sabes que é uma coisa que eu estava a evitar muito de fazer. Ou seja, eu só sei tocar guitarra, sei tocar piano, eu só sei música no geral. E então, para mim, usar a música na comédia estava-me a soar a batota. Ainda está, ainda meio que não quero ir por aí. Tens que ver depois um dia, mas estou a tentar usar a guitarra de uma maneira diferente. Se for um plus diferente, é uma cena. Agora, ir para lá tocar canções, não quero ir por aí. Já há gente a fazer isso e eventualmente a fazer isso bem, está tudo bem. Mas queria ver se com a Beatriz encontrávamos aqui um prisma diferente também de tentar casar a música com a comédia. Voltando à conversa inicial, que essa vamos ficar para outro dia qualquer, em que eu acredito que consigo explorar outras skills musicais que ainda não estão a ser exploradas. Ou seja, a música tem capacidade de te fazer a ti interpretar uma coisa que a letra possa não estar a dizê-lo, ou que a letra até possa estar a dizer outra coisa, não é? E ser contraditório, e isso é cómico. O contraditório é Sim, sim. cómico. Isso E acho que é. temos aí algum potencial exploratório. Às vezes a banda sonora é mais intensificar aquilo que está a ocorrer. É comercial, é chamado pop, é comercial. É. Por exemplo, quando é em contexto de jornal ou em contexto mais sério, é batota, porque é como se estivesses a guiar os corações das pessoas. Em certos registros parece-me batota. E eu acho que estamos falados. Onde é que as pessoas podem seguir? Podes terminar da forma que quiseres. Nada, olha, a primeira coisa que queria dizer é agradecer-te a ti, Roberto, esta plataforma. Já vi que deste palco, foi assim que começamos, acho que ainda não estávamos a gravar, mas por dares palco a muitos colegas meus, a muita gente, fiquei feliz por ver isso. É fundamental para nós podermos. Eu aqui, ao estar sentado contigo, voltei a pensar em coisas e lá está com perspectivas diferentes, como me apresentaste essa do público, e isso é super interessante. Portanto, eu quero agradecer e aproveitar para parabenizar. Como é? Parabenizar. Parabenizar, é isso, o teu trabalho. Outra coisa que gostava de deixar é também é isso, agradecer aos colegas que por aí nos vão dando oportunidades. Aqui e ali já fui divulgando os nomes deles aqui ao longo do podcast, mas que nos deixam a malta que está a começar a fazer os nossos minutos, e isso é essencial, ainda que às vezes é como dizia o bot, começamos com 5, né, e depois é que vamos aumentando, mas isso lá está, cabe-nos a nós. Quem me quiser seguir no Instagram, como eu ainda tenho a parte da música, eu sou João Dias Guitar, guitarra em inglês. Para já estou focado lá está, estou em dois concursos. Não gosto do conceito de concurso, mas agora já estou e claro que quero ficar o melhor classificado possível, sem prejuízo de se não ficar, não há problema nenhum. Mas quero retirar o sumo daí e com a aprendizagem que tiver daí, a partir daí sim, pensar numa estratégia, não falamos sobre isso, mas eu tenho que pensar numa estratégia para ganhar público no Instagram, porque tenho a noção que sem isso lá está, não vendes bilhetes, não há por onde se lhe pegar. Tentar que essa estratégia de Instagram seja o mais fiel ao que eu depois entrego em palco, essa que acho que é a batalha e continuar a escrever, escrever, escrever. Já tenho muitas coisas escritas, já tenho uma hora, não é que tenha de qualidade, mas de tempo de dizer coisas, tenho para aí uma hora de comédia escrita e é isso. A gente vai cortando de um sítio, colando no outro e é o que existe. E é isso, mais uma vez, obrigado por esta janelinha de Sim, oportunidade. e havemos de falar novamente porque há muita coisa. Mas fica mesmo bom a próxima porque eu acho que a minha origem, acho não, eu conheço, eu estive aqui, não é? Eu estive aqui dentro. A minha origem, não é essa. Acho que é uma cena super interessante. De interessante, nós nos podemos achar interessantes. É diferente do normal, é o que eu acho. E que isso se reflete depois na minha maneira de estar em palco, acho eu. Tenho vindo de um sítio diferente, eu acho. E depois fica bom a próxima. Está fixe.